Olá, eu sou a Paula Miranda, sou formada em Letras Português e Inglês pela FAI Centro Universitário e pós-graduada em Educação Especial e TGD. Irei estar acompanhando vocês nessa disciplina de Libras 2. Vamos começar os nossos estudos desenvolvendo a teoria sobre as abordagens educacionais e as metodologias de ensino para alunos surdos. Durante o decorrer dos séculos, tem-se proposto uma variedade de abordagens e métodos para a educação dos alunos surdos. A maioria deles fundamenta-se em substituir a audição perdida por um outro canal sensorial, como a visão, o tato ou aproveitando os restos da audição existente. O aspecto dos métodos que tem sido mais problemático é a ausência de trabalhos, ou a afirmação que existe um único método para as crianças surdas. Para aquelas que têm resíduos auditivos, pode ser oferecido um acesso para o código da fala dentro de uma abordagem oral. Diferentemente, para aqueles que não têm resíduo algum, ou até mesmo uma grande dificuldade de desenvolver a oralidade. A língua de sinais constitui-se na língua mais adequada para o sujeito interagir com o meio. Os defensores dos diferentes métodos ou abordagens demonstram que há diferentes formas de enfrentar as consequências da surdez, respeitando sempre cada pessoa e a sua família. O professor, junto com os pais, deve explorar e buscar alternativas para cada aluno, no sentido de provocar o desenvolvimento pleno e suas potencialidades. Os métodos de ensino dividem-se em 3 abordagens principais que produziram muitas formas de trabalhar com o aluno surdo. São elas o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Literaturas interessantes para o aprofundamento teórico sobre esse assunto seria o livro da Ana Cristina Guarinello, O Papel do Outro na Produção da Escrita dos Sujeitos Surdos. E também o livro da Ronice Miller de Quadros, o livro do Scliar, A Atualidade na Educação Bilíngue para Surdos. Vamos começar especificamente, agora nesse momento, o oralismo. Então, o oralismo ou a filosofia oralista visa a integração da criança surda na comunidade de ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral, no caso aqui do Brasil, o português. Para alguns defensores dessa filosofia, a linguagem restringe-se à língua oral, fazendo dela a única forma de comunicação dos surdos. Eles acreditam que para a criança surda se comunicar é necessário que ela saiba oralizar. Uma pesquisadora muito importante na área da surdez, a Márcia Goldfeld, diz que o oralismo concebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada por meio da estimulação auditiva que possibilita a aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte, desenvolvendo a sua personalidade como a de alguém que ouve. E por isso, o objetivo do oralismo é fazer a reabilitação da criança surda em direção à normalidade. A educação oral requer um esforço total por parte da criança, da família e da escola. Seus defensores alegam que para se obter um bom resultado é necessário algumas características, como, por exemplo, o envolvimento e dedicação das pessoas que convivem com a criança no trabalho de reabilitação e em todas as horas e todos os dias do ano. Também o início da reabilitação é mais precocemente possível, ou seja, deve começar quando a criança nasce ou quando a criança descobre a deficiência. Não oferecer qualquer meio de comunicação que não seja a modalidade oral. O uso da língua de sinais tornará impossível o desenvolvimento de hábitos orais corretos. A educação oral começa no lar e, portanto, requer a participação ativa da família, especialmente da mãe. Também requer participação de profissionais especializados, como fonoaudiólogo, pedagogo especializado, para atender sistematicamente o aluno e sua família. E, por fim, é utilizado equipamentos especializados, como o aparelho de amplificação sonora individual. Para alcançar seus objetivos, a filosofia oralista utiliza diversos métodos para a oralização.
entre elas o método Perdoncini, que é unissensorial, ou seja, esse método tem por objetivo a utilização de resíduo auditivo como ponte para chegar à voz, à língua e à fala. O método verbotonal é multissensorial, ou seja, utiliza estímulos sonoros, táteis, senestésicos e visuais para criar melhores condições, fazendo a aquisição da fala e da linguagem ocorrer de maneira mais natural possível. Essas metodologias se baseiam em pressupostos teóricos diferentes, mas possuem a mesma característica. Eles têm aspectos diferentes, mas na prática, no resultado final, se resultam na mesma coisa. O que os torna comum é o fato de defenderem a língua oral como a única forma desejável da comunicação da pessoa surda, rejeitando qualquer forma de gestualização, especialmente a língua de sinais. Então, a abordagem metodológica oralista tem por objetivo fazer com que a criança receba a linguagem oral através da leitura orofacial, que seria a leitura dos lábios, e também a amplificação sonora, enquanto se expressa através da fala. E a língua de sinais e o alfabeto digital são extremamente proibidos. Não pode, porque se tiver a língua de sinais, se puder fazer gestos, a criança vai achar mais fácil, porque é a língua natural do sujeito surdo, e não vai aprender a falar. Para complementar os seus estudos, você pode ler o livro A Criança Surda, da autora Márcia Goldfeld. Ela explica claramente como é esse processo e como foi ao longo do tempo o oralismo com a criança surda. Agora, vamos falar sobre a comunicação total. A comunicação total também é uma abordagem na educação dos surdos. Define-se como a filosofia que requer a incorporação de modelos auditivos, manuais e orais para assegurar a comunicação eficaz entre pessoas surdas. Tem como principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e entre surdos e ouvintes. Essa filosofia se preocupa também com a aprendizagem da língua oral pela criança surda, mas acredita que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não devem ser deixados de lado por causa da aprendizagem da língua oral. Então, ela defende a utilização de qualquer recurso, espaço visual, como facilitador da comunicação. Marta Ciccone, uma pesquisadora de grande importância na área da surdez e do método que estamos estudando agora, a comunicação total, diz que os profissionais que defendem a comunicação total concebem o surdo de forma diferente dos oralistas, que não é visto como alguém que tem uma patologia que precisa ser eliminada, mas sim como uma pessoa, e a surdez como uma marca que repercute as relações sociais e o desenvolvimento afetivo e cognitivo dessa pessoa. Então, diferentemente do oralismo, a comunicação total acredita que o aprendizado da língua oral não assegura o pleno desenvolvimento dos surdos. Muitas crianças que foram expostas sistematicamente à modalidade oral da língua, antes dos 3 anos de idade, conseguiram aprender essa língua, mas no desenvolvimento cognitivo, social e emocional não foram bem-sucedidas. Uma diferença marcante entre a comunicação total e as abordagens educacionais constitui-se no fato de que a comunicação total defende a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua de sinais, a língua oral ou os códigos manuais, para propiciar a comunicação com as pessoas surdas. A comunicação total valoriza a comunicação e a interação, e não apenas a língua. Seu objetivo maior não se restringe ao aprendizado de uma língua. Não! O outro aspecto que pode ser salientado é que essa filosofia respeita a família da criança surda. Acredita que cabe à família o papel de compartilhar valores e significados, formando junto com a criança, através da possibilidade de comunicação, sua subjetividade.
Os defensores da filosofia da comunicação total recomendam, então, o uso simultâneo de diferentes códigos, como a língua de sinais, a datilologia, o português sinalizado, entre outros. Todos esses códigos manuais são usados obedecendo à estrutura gramatical da língua oral, não se respeitando a estrutura própria da língua de sinais. Nesse sentido, a comunicação total acredita que o bimodalismo pode atenuar o bloqueio da comunicação existente entre a criança surda e os ouvintes. Tentar evitar que as crianças sofram as consequências do isolamento faz com que essa comunicação total seja o objetivo do ensino. Tal abordagem compreende, então, que a criança seja exposta ao alfabeto digital, à língua de sinais, à amplificação sonora, ao português sinalizado. A abordagem da comunicação total chegou ao Brasil na década mais ou menos de 70 e vem sendo adotada em escolas mais recentemente. Nos Estados Unidos, é o maior representante dessa abordagem. Ele sofreu muitas críticas, uma vez que não trouxe os benefícios esperados no âmbito do desempenho acadêmico das crianças surdas, no que se refere ao processo de escolarização, ou seja, na leitura e escrita. Então, por hoje é isso. Nos encontramos na próxima aula.